Olá, amigos! Dando continuidade aqui no nosso curso, vamos falar sobre licenciamento. Basicamente, nós temos aí três tipos de licenciamento: o licenciamento GPL, o licenciamento freeware e o licenciamento shareware. Quase todos os softwares ou distribuições GNU Linux adotam o licenciamento GPL. Por quê? Ele é a parte de licença pública, né, que permite eu disponibilizar o meu código-fonte e minha distribuição gratuita aí pela internet. E ele impede que a distribuição seja transformada numa forma comercial, ou que você, vamos dizer assim, você modifica o código, você fecha o código e ele se torna proprietário. O kernel do Linux é baseado nessa licença. Já o segundo tipo de licença, que é o freeware, geralmente são para distribuições gratuitas que não fornecem o código. E o shareware é aquele software geralmente utilizado para avaliação, que tem um período de tempo, geralmente um trial, né? E para você poder utilizar ele depois, você precisa registrar, pagar e muitas vezes você vai receber um serial depois. Aqui nós temos um gráficozinho, foi tirado aqui da Wikipedia, o link aí para vocês poderem acessar também, de todas as formas de licenciamento. Hoje nós estamos na GPL na versão 3, que ele tem toda a parte de reciprocidade, que é total, clareza e simplicidade, é média, porque é um contrato aí também um pouquinho difícil de entender no começo. A adoção é média, mas temos aí outras adoções, que é o LGPL também, que é a parte mais light, né? Que é mais simples de se adotar também. Compatibilidade com todas as GPLs, também é tranquilo, hoje na versão 3. E licenças derivadas não tem, né? Então, muitas vezes, a gente tem até aqui um fluxograma para decidir qual que é o melhor licenciamento para você. Vocês podem estar acessando aí o site da Wikipedia e estudar um pouquinho sobre licenciamento. Lembrando, as empresas gostam de trabalhar, caso vocês queiram fornecer solução 100% open source, adota projetos ou distribuições que tenha a GPL ou a LGPL também. Arquitetura, pessoal. A arquitetura do Linux. A arquitetura do Linux é dividida aí basicamente em três componentes básicos. O kernel, que nós já vemos falando bastante, que é o sistema operacional. O shell, que basicamente é onde que o usuário vai digitar os seus comandos para o kernel interpretar. Então nós temos aí o Bash Shell, que foi criado pelo projeto GNU, lembrando que o kernel foi criado pelo Linux Torvalds, e as aplicações que vai rodar sobre essas camadas que nós vamos falar, né? Aplicações existem várias, desde os ambientes gráficos como aplicações de servidor, como o Samba, o Squid, Apache, MySQL, um servidor fantástico, com certeza vai ser um próximo curso que eu vou estar ofertando aí para vocês, do Asterix, e servidores de e-mail como o Postfix. Entendendo as camadas, pessoal. Na camada de hardware, nós temos o que? Todos os componentes, todas as nossas peças, placa-mãe, processador, memória, HD, e nós já temos lá nosso primeiro software, né? Que é a BIOS, que dá vida a todo esse hardware que nós fazemos as configurações. Depois eu preciso da camada de núcleo. A camada de núcleo é o sistema operacional. Passando pelo sistema operacional, eu vou vir por uma camada de softwares ou programas que vão estar integrados ao meu núcleo. E depois eu vou ter aí meus interpretadores que vão passar comandos para softwares e para o sistema operacional, conhecido como o meu Bash. E chegamos nós aí, ó, os usuários, que nós mandamos comandos, interpretadores, ou executamos tarefa nos softwares que nós utilizamos, que manda essas informações para o sistema operacional, que o nosso hardware toma toda a decisão. Essa daí é a interação que nós temos aí entre a arquitetura da parte de hardware, de software e de sistemas operacionais. E a característica do nosso GNU Linux, pessoal? Primeiro, ele é multitarefa.
sempre foi multitarefa. O caso de hoje vocês conseguirem abrir numa plataforma Microsoft um Word, um Excel, um PowerPoint simultaneamente é por causa do ambiente em janelas. Mas quem trabalhou aí na década de 80, década de 90, trabalhou com um carinha chamado MS-DOS. Vamos falar uma versão mais novinha aí, a 6.22. Ele era o que? Monotarefa. Posso dizer que ele é monotarefa por um único motivo. Só para vocês não confundirem também, porque muitos podem falar, Robson, mas eu estudo arquitetura aí de computadores, e aí tem um processo lá do processador que é multitarefa, monotarefa. Mas no MS-DOS, quando você digita um comando, você precisa terminar de ele executar, de ele processar, para você poder executar um outro comando. Nós tínhamos aí scripts em lotes que ele ia executando em cadeia ou em sequência. Já no Linux não, eu poderia colocar vários programas em execução ao mesmo tempo, colocando um processo de background ou de trazer ele para frente, ou abrir outros terminais virtuais que nós vamos aprender e executar esses processos, coisa que a Microsoft aí demorou bastante para fazer. Ele é multiusuário, pessoal. Multiusuário é vários usuários simultâneos na máquina. Quem trabalha aí com desktops Microsoft sabe que pode ter ou um usuário remoto ou um usuário físico. Não pode ter vários usuários simultâneos. Só cuidado, aí na internet existem alguns aplicativos que transformam uma máquina desktop em multiusuário. Multiplataforma. O Linux dá suporte a várias plataformas de hardware e arquiteturas diferentes, que nem nós já comentamos já no próprio kernel. Maior estabilidade, sinceridade, sim, pessoal. Isso nós temos que abaixar aí e dizer que isso é verdade. Existem máquinas Linux rodando aí, principalmente em servidores, que já vão fazer anos ligadas sem desligar. Não existe vírus. Pessoal, realmente não existe vírus para Linux, mas tem que discutir aí um pouquinho, né? Grande parte dos vírus são desenvolvidos para a plataforma proprietária como a Microsoft. Existem alguns que atacam serviços em Linux, não o próprio desktop. Um serviço para quem trabalha, por exemplo, aí, com servidores é o SSH, que é o Security Shell, que é o acesso seguro a servidores. Então, existem vários vírus para atacar essa vulnerabilidade de acesso remoto. Permite acesso a discos formatados de outros sistemas de arquivos. Sim, pessoal, você pode usar o Linux para recuperar problemas no seu Windows. Muitas vezes você não precisa de uma máquina muito potente para poder rodar. Eu já rodei ele em máquinas, para vocês terem um exemplo, um MMX 233, tanto com o ambiente texto como o ambiente gráfico, rodou perfeitamente. Não precisa de licenciamento, não tenho que entrar em nenhum site, não comprar nada. Tem uma estabilidade operacional grande quando você está trabalhando com grandes processamentos. Para você ter uma ideia aí, os principais filmes hoje que vocês veem em cartaz geralmente são processados ou renderizados em máquinas Linux. Também. Maior confiabilidade, com certeza ele é muito mais seguro, principalmente se vocês querem trafegar ou utilizar a internet para a parte bancária. Muito mais seguro, muito mais estável. E o caso que vocês já estão acostumados aí no mundo Microsoft, né? Instalou qualquer coisa, toca desligar, toca reiniciar. Não, no Linux não tem disso. As aplicações, os serviços são independentes. Eu paro a aplicação, reinicio a aplicação, faço o processo dela novamente. No mundo Microsoft nós temos que fazer lá uma aplicação, cria várias chaves de registro, né? Então se você não reinicializar a máquina, não vai funcionar. Pessoal, vamos dar mais uma paradinha aqui no nosso curso e logo mais vamos falar sobre sistemas de arquivos. Obrigado, pessoal, e nunca se esqueçam, hein? Bora para a prática!